Olá, tudo bem? E aí? Orçamento público na Constituição Federal de 1988. É a partir da Constituição que se irradia os principais tópicos do sistema de planejamento e orçamento público. Depois teremos leis, teremos portarias, princípios, regras, mas é na Constituição que você tem que iniciar seus estudos e iniciar bem forte, porque várias questões de prova são retiradas do texto da Constituição Federal, principalmente em razão das últimas alterações que ocorreram na Constituição por meio de emendas constitucionais, a emenda constitucional número 100 e a 102. Vamos lá? Orçamento público na Constituição, orçamento é nosso sumário, então orçamento na Constituição, artigos de leitura obrigatória. Se você não leu, você vai falar, professor, então é só ir lá, é o artigo 65, 66 e 67. São 3 artigos, vou ler aqui em 3 minutos. Não. O 65 ele é extenso, o 67, o 66 também é extenso e o 67 também ele não é dos menores. Então você vai ter que fazer uma leitura com calma, às vezes não dá para entender muito, você vai no nosso livro digital, você assiste a videoaula, você anota do lado se você usa papel, se você, não, prefiro usar digital, você faz aí uma anotação, porque são essenciais para a sua prova, são os pilares de sustentação ali, com uma preparação bem consolidada para fazer qualquer concurso de administração financeira orçamentária. E ainda, às vezes, vai cair lá em direito constitucional. Né? E quando eu fiz a prova para analista legislativo da Câmara dos Deputados, a questão discursiva lá, a questão que era para você dissertar, eram duas questões. Uma envolvia o regimento interno da Câmara e a outra envolvia a possibilidade ou não de se fazer emenda ao orçamento e quais eram as condições para fazer essa emenda. Olha só, uma questão retirada justamente desses 3 artigos da Constituição Federal. Então, atenção para eles e siga a dica aí de estar atento à leitura desses artigos. Então, é a visão geral do sistema, já que você já passa a ver o sistema de planejamento e orçamento, porque o sistema é o quê? Professor, mas esse sistema como é? É o PPA para os 4 anos. Cada ano teremos uma LDO. E cada ano teremos o que? Uma LOA. E aí o examinador tem uma gama enorme aqui de possibilidade de pergunta. Ele começa perguntando para você sobre a vigência dessas leis. Ele pergunta para você quem tem a iniciativa dessas leis, quais são os princípios que são aplicáveis a essas leis. Ele pergunta qual é o ciclo de construção dessas leis. Ele vai dizer assim, a União faz o PPA nacional e cada estado e município segue esse PPA. Pronto, já está errado, porque cada ente, estado, cada município vai fazer o seu PPA, vai ter também a sua LDO e sua LOA. Então, atenção, aqui já estamos falando de prova. E lá na Constituição, no artigo 65, tem uma lacuna lá que influencia diretamente aqueles que lidam no dia a dia. Isso não interessa muito para você na sua prova. Você tem que saber, é esse artigo que eu falei aqui, o 65, parágrafo 9º, tem lá 3 incisos agora. Muita gente aí, se parou de estudar, vai ver que já houve uma alteração. Incluíram lá o inciso 3, não tinha esse inciso 3. Eu estou esperando ele despencar na sua prova. Inciso 3 do parágrafo 9º do artigo 65. Vamos continuar? É bom demais estudar AFO, viu? AFO é aquilo do dia a dia. AFO é dinheiro. Você tem que saber mexer com dinheiro. A gente sabe que o brasileiro administra muito mal os seus recursos, né? Não poupa, em regra não há poupança, e o ideal é que fizéssemos aí o mínimo de poupança. Eu sei que é difícil, as contas, mas a gente sempre tem aí os consultores financeiros aí falando, as observações que o número de inadimplentes, aqueles que estão endividados, no Brasil, ele ultrapassa a média de outros países. Por quê? Não sabemos lidar com o dinheiro. Ah, mas e com coisa que o Estado sabe? Aí também, a gente sabe que o Estado também lida muito mal, né, com o nosso dinheiro. Vamos lá. Não interessa o cargo ou o órgão onde você esteja no serviço público. Sempre vai ter lá uma área. Eu estou na Câmara dos Deputados. Estou lá na área legislativa, acompanhando, assessorando os parlamentares. Mas eu recebo salário, eu tiro férias, a Câmara tem que comprar equipamento, tem que pagar os serviços gerais, tem que resolver os problemas de forma rápida, porque tem uma goteira no gabinete do deputado. Não é igual outro órgão aí que não.
essa goteira a gente vai arrumar semana que vem, vamos abrir aqui uma... Não, a Câmara tem que ser rápida, o deputado é um agente político, é uma autoridade, tem que ser resolvido, porque ele vai receber prefeito, ele vai receber governador. Imagina, né, o deputado lá recebendo o prefeito e goteirando na sala, não tem jeito, então é um órgão diferente. Tem que ter o que por trás? Uma galera de orçamento que saiba fazer os processos orçamentários, que sabe pedir de onde vem, se necessitar uma suplementação, se precisar de um remanejamento. Então todo órgão vai ter uma equipe de orçamento e lá na área finalística você também vai ter atividade ligada ao orçamento, que é as emendas parlamentares, o assessoramento das emendas, no Senado também tem. Os ministérios têm assessoria parlamentar na área também de orçamento, para buscar emenda, captar essas emendas e levar para lá, ou achar alguma estratégia de chegar até o relator do orçamento, levando a demanda do ministério, que é muito importante. Então, o conhecimento de orçamento é um conhecimento específico, é muito utilizado, é bem recebido, é requisitado em todos os órgãos. Você vai encontrar essa necessidade. Se você já ouviu falar do SPOA, né, que é a Secretaria né, a Subsecretaria ali de Planejamento, Orçamento e Administração. Muitos ministérios, antes todo ministério tinha sua SPOA, mas vários ministérios, no decorrer do tempo, foram modificando essa estrutura, retirando a parte de administração, ou criando um núcleo, uma coordenação de planejamento, né, uma secretaria de planejamento estratégico, só foi separando, mas antes o SPOA reunia, e lá, justamente lá, tinha o planejamento e o orçamento, que faziam aí a ligação com o Ministério, antigo Ministério do Planejamento, que hoje está tudo dentro do Ministério da Economia, fazia a ligação com lá, com esse Ministério, para fazer a parte de planejamento, orçamentação, seguindo toda aquela classificação que a gente vai ver no momento oportuno, que é a nossa classificação aí do processo de orçamentação. Ok? Então, os órgãos, com suas respectivas unidades orçamentárias, então tem esse conceito lá na Lei 4.820, que é a unidade orçamentária, ela vai constar onde? Lá na LOA. Nós vamos ter as UOs, e a UO é para quem é consignado o quê? Uma dotação. Né? Você vai ter lá na LOA as UOs, e lá vai ter uma dotação orçamentária. Né? A ela é consignada uma dotação orçamentária. Qual o conceito então aqui? Os órgãos com suas respectivas UOs. Então o órgão, por exemplo, o Ministério da Educação, vai ter várias UOs. Vai ter uma UO lá mesmo, dentro do Ministério, né? E cada universidade será uma unidade orçamentária. É o órgão aí com o maior número de unidades orçamentárias. Eles planejam o seu orçamento, continua aqui, recebem as dotações próprias, fazem os pagamentos necessários, tá vendo? É o dia a dia, é o lidar do dia a dia do dinheiro, igual eu falei com você, na sua casa, você está ali com recurso e paga a conta de energia, de água, de telefone, tem que comprar mantimento para casa, tem que trabalhar também, arrecadar dinheiro, paga a conta, é o dia a dia do órgão. Então a unidade orçamentária recebe a dotação, depois vem o financeiro para pagar, vai fazer o empenho, a liquidação, o pagamento daquele contrato, mas tem que fazer outra licitação, porque aconteceu um outro item aqui, é o órgão se mantendo e cumprindo a sua programação de trabalho para um fim único, que é o atendimento à sociedade. Na teoria é assim, e você tem que ir para a prova com essa mentalidade para não errar a questão. Não adianta viajar, não, mas tem órgão que faz isso, que tem corrupção, isso não vai cair na sua prova. Talvez depois, quando você estiver lá dentro, você possa contribuir trazendo ideias novas, aperfeiçoar algum sistema de TI, trazer uma inovação que diminua os desvios e qualquer outro problema ligado à malversação do recurso público. Mas agora para a prova, esse é o pensamento, atingir então os anseios da sociedade e está lá o órgão gerindo o recurso, gerindo o orçamento, é a unidade orçamentária. Aqui até coloquei as contratações e ao final prestam contas de sua atividade. Essa prestação de contas é quem? Se for um órgão federal, ao Tribunal de Contas da União, que vai julgar as contas dos administradores, julgar. Agora, se for as contas políticas, né, de poder, né, o Poder Executivo prestando conta ao Congresso, aí o tribunal vai apreciar, e lá no Congresso Nacional vai ser o julgamento. Quem é o titular do controle externo é o Congresso Nacional. O TCU vai fazer essa parte aqui da apreciação das contas de governo. Então, olha, você tem que ter na sua mente, coloca aí, estou estudando o AFO, lá na Constituição Federal tem esses capítulos aqui, veja, você vai estar lá no título 6 da nossa Constituição Federal,
da tributação e orçamento. Capítulo 1 do sistema tributário, vai estar lá, a parte de tributário, que cai em alguns concursos, em outros não cai, né? Agradeça, que também é uma coisa a menos para a gente estudar. Mas vai ter o capítulo 2 das finanças públicas, uma seção 1 com normas gerais, está lá um artigo que sempre cai, que é do Banco Central, não é isso? Embasamento aqui para a Lei de Responsabilidade Fiscal, está lá também, no artigo 64. Mas aqui, ó, do artigo 165 até o 67, né, o 68 é só um item, né? O 69 vai tratar das despesas, lá de pessoal, os limites. Mas 165, 167 você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber isso de toda e qualquer forma. Você pode treinar contigo mesmo e usar as nossas aulas. A gente sempre coloca lá as questões de prova que envolvam esses artigos, porque eles são muito cobrados, ok? Então o 65 é o conteúdo, praticamente, o conteúdo e alguns princípios, né? O 66 vai tratar do processo, né, de emendamento e como é a reunião para deliberar sobre as leis orçamentárias, a comissão mista de orçamento, está tudo aqui no 66. E o 67 são as vedações. Ei, como cai em prova. As bancas adoram, né? Vamos lá então, visualizando o que seria esse tal sistema de planejamento e orçamento. Você tem que visualizar as 3 leis, principalmente. Depois vai ter uma parte operacional, que nós vamos ver na nossa aula, no momento oportuno lá, tem um momento para você ver dentro do ciclo orçamentário, essa parte de orçamentação. Como envia para cá, vai para lá, vai para o Ministério da Economia, volta e tem a validação. Agora você tem que ter essa ideia geral do processo, que é PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Lei Orçamentária Anual, Sistema de Planejamento e Orçamento, inaugurado pela Constituição Federal de 88, que criou o PPA. O PPA tem seus antecedentes, que são os quadros lá de aplicação, né? Mas o PPA surge com a Constituição Federal. Professor, e a LDO? Alguém consegue responder aí? Também. A LDO também surge com a Constituição Federal de 88. O primeiro relator da LDO foi senador Serra. Não, isso não cai na sua prova, não. Isso no Exército. Quando eu estava no Exército, fazendo a prova lá para a Escola de Administração do Exército, eu era sargento e fui fazer o concurso para a Escola de Administração do Exército, lá em Salvador, na Bahia. Olha só. A prova, nos moldes lá do Exército, é uma prova muito voltada para o conteúdo, muito letra mesmo, e uma decoreba, né, que a gente fala, uma necessidade de decorar muito grande, né? Então, se fosse nessa prova, você teria que saber que o primeiro relator de um projeto de lei de diretriz orçamentária, o primeiro foi o José Serra. Inclusive, tem um livro onde ele reúne alguns artigos que ele escrevia à época para o jornal. Nesse livrinho sobre orçamento, que ele reuniu esses artigos, ele conta lá quais foram os desafios, os problemas enfrentados. E olha, eu já li mais de uma vez. E você vai ler aquelas observações, você pensa que você está lendo sobre a LDO desse ano agora. Mas não, é a primeira LDO lá de 89. Mas parece que agora, que passou esses anos todos, o que aconteceu foi o seguinte, mudamos lá de... A LDO tinha cerca de 50 artigos, 50. Hoje, triplicou isso aí com vários incisos, então ela ficou gigante. Por quê? Em razão do último item aqui da nossa videoaula, em razão da ausência da lei complementar que ia regular esse processo, que não existe essa lei. Existe o projeto de lei tramitando na casa, na Câmara e Senado, mas não existe a lei. Então, há lacunas nesse processo, e quem preenche essas lacunas? A Lei de Diretriz Orçamentária, porque ela está entre o PPA e a lei Orçamentária Anual. Vai trazer para dentro da LDO as regras para elaborar o orçamento e também para executar o orçamento no ano seguinte. Então, a LDO fica recheada de detalhes de todos os tipos. E foi uma forma que o Congresso encontrou de participar não só lá do orçamento, né, fazendo emenda, destinando recurso lá para o seu município, a sua base eleitoral, ou alguma melhoria lá no seu estado. Não. O Congresso, dessa forma aí, com a LDO, resolveu participar das regras do orçamento, né? Interferir na forma de elaboração. Por exemplo, se numa prova mais dissertativa e mais elaborada para um cargo mais disputado, por exemplo, consultor de orçamento da Câmara ou consultor de orçamento do Senado, por exemplo, ou até o analista de planejamento e orçamento da SOF,
da Secretaria de Orçamento Federal, numa prova mais elaborada de dissertativo, poderia te perguntar, o orçamento impositivo surgiu de que forma? Foi uma ideia diretamente na Constituição Federal? Não. Esse orçamento impositivo, que na Constituição não tem nenhum lugar está escrito impositivo. O que tem lá são programações financeiras, orçamentárias, de execução obrigatória. Programação de execução obrigatória, que aí, popularmente, na mídia, começou a se chamar, e até os deputados e senadores também utilizam o termo orçamento impositivo. Ele surge na LDO. Na LDO de 2015, lá atrás, né, 2014 para 2015, vai ter lá um comando. O orçamento, as emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória. É lá que surge a ideia. E depois, na sequência, vai ser feita a emenda constitucional 86 e vai incluir na Constituição Federal. Por isso a LDO é um grande laboratório, né, de experiências. Por isso ela está entre o PPA, veja, está entre o PPA e a LOA, está entre a programação aqui, o planejamento mais alto nível, que é o estratégico, de médio prazo, não se esqueça, cai em prova, né? E a discussão sobre isso aqui, alguns dizem que não é de médio prazo, mas para a prova é de médio prazo e estratégico. Depois a LDO já vem no nível tático dessa administração aqui, né? Desse sistema tático. E por último, operacional, onde estão as receitas e despesas, já é na lei orçamentária anual. Então, estratégico, tático e operacional já é a lei orçamentária anual. Então, no PPA, o governo traz para ele toda a sua ideia do que é necessário para a nação durante aqueles 4 anos, todo o norteamento estratégico, todas as diretrizes materializadas ali no PPA, com os meios de implementação, né, com os meios que ele acha que são necessários para executar durante aquele período, que também, de alguma forma, foi a escolha da sociedade, porque aquele governo eleito colocou suas ideias, apresentou, recebeu a maioria dos votos, é assim que é a democracia, recebendo a maioria dos votos, ele chega no primeiro ano e fala, eu venci, junto com o apoio popular, e o povo quer, né, essa nação quer esse planejamento para os próximos 4 anos, está materializado no PPA, e aí todo ano vai ter o quê? Uma LDO. Não, professor, tem ano que não tem, não. Todo ano vai ter uma LDO, trazendo as metas e as prioridades para aquele ano seguinte, né? Resumindo aquilo que está no PPA, né? Separando para aquele ano, porque não tem como tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a LDO vai dizer, para o ano de 2000 e tal, as prioridades e as metas são essas, né? Por isso que aqui, olha aqui comigo, se o PPA lá em cima tem as diretrizes, objetivos e metas, e olha que com esse dom aqui, você faz muita questão de prova, faz questão de alternativa, faz questão do CESP, CEPRASP, faz questão do FGV, do FCC, faz questão do IADES, sim, faz, porque eles misturam esse dom com o MP, que são as metas. Olha só, metas. Não, professor, eu nunca tinha observado isso. Ah, mas por isso que a gente está aqui para te ajudar. Olha aqui, metas está aqui e metas estão aqui. Metas para aquele ano, metas para todo o período aqui. Esses conceitos, de onde o senhor está tirando? Tirando da prática, tirando do dia a dia, porque não tem a lei complementar. Enquanto a lei complementar não vem, a gente vai usando o conceito que é trazido a cada ano nas próprias leis e nos próprios regulamentos daquele ano, entendeu? Não tem a lei complementar, então o que é diretriz, o que é objetivo? Aí você tem lá o manual do PPA, daquele governo, e vai tentar trazer o conceito. Tem o manual técnico de orçamento, que é uma bíblia com relação às provas de orçamento. Mas o manual é extenso, o manual tem detalhes operacionais que não caem na sua prova. Por isso que a gente está aqui, para tentar retirar dele aquilo que realmente é importante, traduzir e apresentar da forma mais amigável possível, ok? Então esse é o sistema, guarde aí, PPA, LDO e LOA, que a LOA ao final, então, como dissemos, na parte operacional, de um lado receita, de outro despesa, né, estima as receitas e fixa as despesas. Aqui eu já coloquei, a LOA tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento de investimento das empresas estatais, mas não são todas estatais, porque parte delas, aquelas estatais dependentes da União, estão no orçamento fiscal. No orçamento de investimento estão os investimentos das empresas independentes. E tem um conceitozinho lá na Constituição
E vamos visualizar esse orçamento. Olha, lá o IADES gosta de chamar isso aqui, ó, de chamar esse sistema, em algumas questões, o IADES gosta de colocar isso aqui como processo orçamentário brasileiro, sabe? Como um grande sistema, né? Esse grande sistema seria os 4 anos de planejamento e cada ano com o seu respectivo detalhamento. Aqui a gente visualiza bem isso no nosso desenho aqui, ó, que está lá no nosso livro digital. Tem o mandato aqui do chefe do Poder Executivo. Primeiro ano, ele está executando o 4º ano do PPA do governo anterior. Ou se for um governo que o presidente se reelegeu, o 4º ano de um PPA que ele mesmo fez, mas no mandato anterior. Ao mesmo tempo, ele está elaborando o PPA dele próprio, da sua gestão. Como que ele entende que deve ser norteado aquela nação, os programas e os objetivos daquela nação durante o período de 4 anos. E também temos a LDO e a LOA. Uma LDO do ano anterior, que vai estar orientando a execução da LOA desse ano aqui, mas a LDO construída por esse governo junto com esse PPA, para orientar a sua LOA para o exercício seguinte. Aí tem aqui uma observação. Esse PPA, ele é enviado quando? E essa LOA e essa LDO? O PPA e a LOA são lá no final do ano, no segundo semestre. Não vamos falar aqui ainda das datas, né? Lá no segundo semestre. No primeiro semestre já temos LDO desse governo. Então veja que há isso mesmo, tem autores que vão chamar isso aqui, ó, de anomia. Ah, professor, nunca vi esse nome. Mas ele pode estar lá na sua prova. Anomia orçamentária. É usado também para descrever outras características de orçamento aí. Mas a anomia orçamentária é que a gente tem uma LDO aqui, que é para traduzir as metas e prioridades, mas não temos o parâmetro maior, que a LDO foi construída no primeiro semestre, só que a gente não tinha o PPA. O PPA só foi elaborado no segundo semestre. Então como é que você vai tirar as prioridades se você não tem de onde tirar as prioridades? Aí isso é resolvido acrescentando depois, o governo envia, o Poder Executivo envia um anexo lá no PPA, dizendo quais são as prioridades, porque a LDO já está feita no primeiro semestre. Então depois ele envia junto com o PPA esse anexo de prioridades. Mas só para você saber, se alguém falar de anomia orçamentária em alguma banca comentar, esse descasamento entre o envio do PPA, que é no segundo semestre, e o envio da LDO, que é no primeiro, e só ocorre no primeiro ano. Depois casa certinho. Então esse PPA feito aqui, ó, ele vai ter vigência para os 3 anos desse mandato, então do segundo ano do mandato atual até o primeiro ano do mandato subsequente. Então aqui, ó, já pode ser outro presidente, ou mesmo se ele for reeleito, né, e puder ser reeleito, né, lógico, né? Cada ano com a sua LDO, sua LOA, cada ano com a sua LDO e sua LOA, e já nesse primeiro ano, então, elaboração do PPA dos próximos 4 anos, e assim o ciclo continua nessa janela, né, nessa janela deslizante, encaixando um ano, encaixando no outro. Assim você faz o quê? Que as políticas tenham, de alguma forma, uma continuidade. Porque aquele governo que chega, ele vai executar um planejamento do governo anterior, não podendo eliminar tudo de uma vez, porque tem ali leis impondo que seja executado daquela forma, e aí ele acaba dando continuidade ao planejamento anterior, vai deslizando esse PPA, encaixando então um governo com o outro, ok? Um grande quadro aí de algumas bancas, né, no caso do Instituto IADES, chama de processo orçamentário, e cada ano desse processo tem um planejamento específico, né, propriamente dito, uma LOA naquele ano e uma LDO. Planejamento, então, um artigo que a banca adora, qualquer banca, por isso que o CDF está aqui, ó, fique ligado, é o artigo 174, você tem que ler esse artigo sempre. Olha só, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado, aquele Estado que exerce atividade financeira, né, que faz a gerência do orçamento, que faz a arrecadação da receita, os dispêndios, que cria crédito público, esse Estado exercerá na forma da lei as funções de, eu gosto de chamar assim, ó, aí cada um, eu sempre guardei assim, as funções de FIP, que é fiscalização, incentivo e planejamento. Aí você guarda aqui, ó, que o P, ó, esse planejamento, vamos grifar ele ali para nós não esquecer mais. Esse planejamento, ele é determinante para o setor público. Para o setor público ele é determinante, mas para o setor privado ele é o quê? Aí ele não é determinante.
O setor privado, ele é apenas indicativo. Então, o privado vai ter uma orientação de como o governo pensa com relação ao setor energético, como o governo pensa com relação às áreas aí de mineração, como o governo pensa com relação às barragens, que tem vários problemas, recentemente, tristes problemas, né? Como o governo pensa com relação à política de saúde, a política de saneamento, o privado já vai se preparar. Então ele é indicativo para o setor privado, mas é determinante para o setor público, ok? É aí que o planejamento foi alçado, né? Alçado a sua importância. O artigo 174, o planejamento ele é determinante. Cada ente possui suas próprias leis orçamentárias. Então, eu já falei no início, a União, com iniciativa do Presidente da República, artigo 65, terá suas leis orçamentárias. Os estados, DF, por intermédio do governador, terão suas leis orçamentárias. Os municípios, o prefeito vai ter iniciativa da sua lei orçamentária. Então não existe uma lei nacional, o Estado não faz um PPA para todos os municípios, isso é invenção da banca, e você tem que ficar atento para não perder essa questão, porque é questão recorrente nas provas, ok? O artigo 65, eu já disse, o artigo 65 mudou recentemente. O artigo 65 ele mudou e incluiu o inciso 3, que não tinha, né? Eram só os incisos 1 e 2. Esse 65, essa lei complementar, ela não existe. Ela não existe. Quando ela existir, ela vai regular as seguintes matérias: o exercício financeiro, a vigência, os prazos, aí vai corrigir talvez aquele prazo que eu falei da anomia orçamentária, que o PPA vem depois da LDO no primeiro ano. Vai também regular a elaboração e a organização, o que tem que ter dentro do PPA, da LDO e da LOA. E isso aí muda muito. Em certos momentos a gente tinha 4 tipos de programa, depois mudou mudou os nomes desses programas e hoje temos 2 programas temáticos, né, que são os finalísticos, e os programas aí de administração, de apoio ao Estado, esses tipos de programas no PPA. Em algum momento o PPA começou a ser puxar para dentro a parte de orçamento. Então ficaram um PPA orçamentário, entendeu? A LOA começou a ser incorporada ao orçamento. A tendência da própria administração, daqueles integrantes que, dependendo da leitura que você faz, acha melhor fazer assim. Agora não, já tem outra visão. Não, o PPA tem que ter programa, e o mínimo possível. E o programa tem que fazer esse meio de campo entre o PPA interligando lá na lei orçamentária por meio das ações, e a LDO dizer o que é importante ou não para ser realizado naquele ano. Então isso vai mudando. Por que isso vai acontecendo? Porque a LDO vai regulando isso a cada ano. Não tem a lei complementar que a gente está dizendo aqui, para regular, ok? E também estabelecer norma de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta e as condições para a instituição e funcionamento dos fundos. Cai em prova isso? Mas cai e é muito. Você tem que, aqui eu vou até fazer aqui, ficar muito atento, que isso aqui cai em prova e cai muito. E aqui o inciso 3, que eu estou esperando aparecer na sua prova, incluído recentemente, para tratar das emendas dos parlamentares. Leia comigo aqui, dispor sobre critérios para a execução equitativa dos procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos. Cadê o orçamento impositivo? Cadê o orçamento impositivo? Ele é impositivo com certa impositividade, né? Ele tem certa impositividade. Por quê? Ele é de execução obrigatória. Desde que, se tiver impedimento legal, impedimento técnico, como é que vai fazer? Não, faz aí essa ponte, mesmo que você não consiga perfurar essa pedra que foi encontrada embaixo aí, essa rocha, faz a ponte, porque está aqui no orçamento que é para fazer a ponte. Não, você não tem como o projeto prosseguir, impedimento de ordem técnica, né? Vai ter que ser embasado. Cumprimento de resta a pagar, limitação das programações de caráter obrigatório. As limitações são o quê? A própria necessidade de alcance da meta. Se você não tem, se o governo vê que não vai alcançar a meta ali de resultado primário, ele vai fazer o quê? Vai limitar, vai fazer o famoso aí contingenciamento das programações obrigatórias. Professor, mas então não é impositivo? Pois é, impositivo, assim, com certa impositividade, né? É de execução obrigatória, tem que tomar cuidado com os termos da Constituição para a sua prova, tá bom? Emendas individuais de bancada, esse inciso 3 trata. Vamos fazer a questão para encerrar.
As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Leis de iniciativa de quem? Do Poder Executivo. E aí? Acertou? Certo ou errado? Corretíssima. Leis de iniciativa do Poder Executivo. Vou pôr aqui a fundamentação, ó. Está lá no artigo 65, 1, 2 e 3, principalmente, mas muita gente esquece, ó, que também está lá no artigo 84, das competências lá do presidente da República, enviar ao Congresso o plano, o projeto de PPA, o projeto de LDO e o projeto de LOA. Outra, a iniciativa para os 3 planejamentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, tá vendo que às vezes, ó, fala planejamentos orçamentários, processo orçamentário, tratando de tudo ao mesmo tempo, é recorrente. Tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo pode atuar na propositura dessas leis. Espera aí, os dois podem atuar na propositura? O Judiciário também, o Ministério Público? Não, somente o Poder Executivo. Esses entes, os demais, elaboram, enviam para o Poder Executivo, que consolida e aí apresenta ao Poder Legislativo. Está errado? Próxima, o Plano Plurianual. As diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais são leis de iniciativa conjunta dos poderes executivo, legislativo e judiciário. São conjuntas? A gente sabe que não, que a competência aqui ela é do presidente da República, não é conjunta. Não é conjunta essa competência. Ah, sim, mas aí quem elabora? Ah, o Poder Legislativo elabora, o TCU faz lá a sua proposta, Ministério Público, Defensoria Pública, vamos fazendo. E aí vai o quê? Faltou alguém aqui? O Poder Executivo faz a sua própria, né? Vai consolidar. Lá na LDO vai ter a data para eles entregar, né? Geralmente lá por mês de agosto, dia 15 de agosto, mais ou menos, dependendo da LDO, 15/8, entrega o quê? A LOA. Então na LDO vai ter a data. Aí vai para o Ministério da Economia, vai consolidar. E o Ministério, né, aí manda para a Casa Civil, o presidente da República vai entregar para o Congresso Nacional. Vou fazer o Congresso aqui? Caramba, hein? Parece Niemeyer. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, tá vendo? Cópia lá do artigo 65. A elaboração e organização do PPA, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária. Vê se não é artigo 65 isso aqui? Cópia, né? Artigo 65, parágrafo 9º, é a lei complementar que não existe e que é a mais cobrada em prova. É a lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º.